Afinal, a pressão 12/8 é considerada hipertensão ou não? No São Lucas 24 horas de hoje, o coordenador do Serviço de Cardiologia do São Lucas Hospital Center, Dr. Anderson Dalazen, vai esclarecer as principais dúvidas sobre a mudança na diretriz da cardiologia brasileira. No segundo bloco, a hematologista da instituição, doutora Vitória Ceni Silva, vai falar sobre leucemia e os tratamentos para a doença. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas: a mudança nos parâmetros considerados normais da pressão arterial. Até pouco tempo, a pressão de 12/8 era vista como o ideal, mas hoje já pode ser classificada como pré-hipertensão. Mas o que isso significa na prática? Quais são os riscos para a saúde do coração e de todo o nosso organismo? Para esclarecer essas questões e orientar a população, eu converso com o Dr. Anderson Dalazen, que é cardiologista e coordenador do Serviço de Cardiologia do São Lucas Hospital Center. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum, né, no dia a dia dos brasileiros e que surge muitas dúvidas também, que é a questão da hipertensão, da famosa pressão alta, pressão baixa, que é o termo que geralmente o pessoal usa, né, doutor? E que teve algumas alterações recentemente. Mas para a gente falar sobre essas alterações, primeiro a gente precisa voltar um pouco e explicar o que é a pressão. Por que a gente usa esse termo pressão arterial? O que ela significa no organismo de uma pessoa? Muito bem. É importante a gente mencionar que a pressão arterial ela é importante, né? Porque a pressão ela é determinada, né, pela complacência e pela rigidez dos vasos sanguíneos, pela musculatura dos vasos, né? E também pelo próprio coração, né? A quantidade de sangue que o coração ejeta a cada batimento é um determinante também da pressão arterial. A pressão arterial ela é fundamental para a perfusão dos órgãos, perfusão dos rins, perfusão do fígado, perfusão do intestino, perfusão do cérebro. Tanto é que as pessoas que apresentam queda da pressão arterial, elas passam mal. Pode desmaiar, a função do rim pode piorar, né? Então, a pressão arterial ela é fundamental e ela é importantíssima para a manutenção dos órgãos vitais, certo? Só que ela trabalha dentro de uma faixa de normalidade. A pressão muito baixa ela pode trazer prejuízos também, e a pressão mais alta também, né? A gente falando em doenças crônicas, né, a pressão alta ou a hipertensão, sem dúvida nenhuma, né, dentre as doenças do sistema cardiovascular ou da pressão arterial, é a mais prevalente, né? E dentre as doenças crônicas, também, junto com diabetes, é uma das mais prevalentes. Aproximadamente 30% da população brasileira vai ter o diagnóstico de hipertensão arterial. É um número muito expressivo, né, doutora? Isso vem por conta da nossa qualidade de vida, dos hábitos também, uma questão genética. Por que tem esse número tão expressivo de brasileiros com hipertensão? A gente tem, assim, algumas causas de hipertensão, que a gente chama de hipertensão secundária, né? Mas a maioria das pessoas vai ter aquela hipertensão primária, aquela hipertensão essencial, aquela que está lá no DNA, que é transmitida de família para família, pela herança genética, né? Então, a maioria das pessoas vai ter esse tipo de hipertensão. E a gravidade pode variar, algumas pessoas têm um nível tensional mais alto, outras nem tanto, isso vai variar de acordo com a característica física e clínica de cada um e também de acordo com as características adquiridas ao longo do tempo, né? Se a pessoa fuma, se ela é obesa, enfim, se ela faz atividade física ou não, então tudo isso impacta no valor final da pressão arterial. E existem outras condições, né? Condições de doenças endócrinas, o próprio diabetes, que podem elevar, a própria doença renal crônica, que podem elevar a pressão arterial a níveis mais altos e isso se superpor a um diagnóstico de hipertensão arterial prévio, ou mesmo se a causa da hipertensão, né? Um exemplo claro que acontece isso é na gestante, né? A gestante ela pode desenvolver uma doença hipertensiva específica da gestação. Durante né? só esse período, depois Durante a gestação, que tem a ver, lá, com os ginecologistas podem falar melhor, mas é com a migração trofobástica da placenta. Então, a partir da 20ª semana, essas gestantes que não eram hipertensas antes, elas podem desenvolver
hipertensão por causa da gestação. Na maioria das vezes, você vai lá e tira a placenta, após o parto, a pressão controla, né? Então esse é um tipo de hipertensão secundária, ou induzida pela gestação, e a exemplo disso tem outras condições que podem também elevar a pressão arterial. E contrapondo essa questão do o que causa, doutor, a gente tem também o que é que a hipertensão ou a desregulação dessa pressão arterial pode causar. Então, o doutor comentou que se ela é muito baixa, pode dar ali algum mal-estar, um desconforto no paciente, e muito alta, ela também pode levar a algumas questões bem sérias também, né, doutor? O doutor poderia falar sobre isso, sobre o que é que acontece com o paciente nos extremos dessa doença? Exatamente. O foco para nós, né, dentro da cardiologia e dentro da questão do tratamento de doenças crônicas é a pressão elevada, né? A grande questão da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa na maioria das vezes, né? E a pessoa que não tem o hábito de fazer a medida da pressão arterial, seja em casa, ou seja na unidade de saúde, ou, enfim, em consultas regulares, ela pode estar hipertensa e não saber, porque a maioria das vezes ela não vai ter sintoma nenhum, né? Porém, ao longo do tempo, essa hipertensão mais elevada, ela pode impor dificuldades aos órgãos e lesão aos órgãos, que a gente chama de lesões de órgão-alvo, né? Justamente pela pressão permanentemente elevada. Então, a hipertensão é uma das principais causas aqui no nosso país de doença renal crônica em estágio terminal, junto com o diabetes. Então, muitas pessoas que fazem hemodiálise, né, tem a sua doença renal instalada por conta da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma grande causa de insuficiência cardíaca, né? O coração tem que fazer muita força para injetar o sangue contra uma pressão elevada e ele acaba enfraquecendo ao longo do tempo, né? Os próprios aneurismas cerebrais, né, e os AVCs isquêmicos e hemorrágicos, eles também têm uma relação muito, muito intrínseca assim, com a hipertensão, né? A própria retinopatia hipertensiva, o paciente pode ficar cego por conta da hipertensão. Claro que hipertensão de longa data, mal controlada, né, vai levar a todos esses danos. Então, eu diria assim, a pressão arterial, ela é o fator inicial para muitas doenças cardiovasculares. O próprio infarto, a própria doença aterosclerótica, ela pode se iniciar por conta da hipertensão, por lesão dos vasos, né? A hipertensão ela é muito lesiva para os vasos sanguíneos, os aneurismas da aorta abdominal, da aorta torácica também. Então, se a hipertensão não for a causa dessas condições, ela está associada a essas condições. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de medida também, essa questão do 18 por tantos, o que esses numerozinhos significam também? Porque eu acho que isso gera dúvida, né? O que é esse número, o que ele representa também, para até a gente chegar agora nessa questão da mudança da diretriz. Isso é uma medida de pressão mesmo, feita em milímetros de mercúrio, né? É a força que é exercida naquele vaso sanguíneo pelaquela coluna de sangue, tá? Entendi. Então, a pressão da física mesmo, né? Medida em milímetros de mercúrio. Então, a gente acaba dividindo em vários quartis aí a pressão arterial, né? Para determinar a partir de que nível é mais grave ou menos grave e até para direcionar o tratamento. Ó, a partir daqui eu já vou começar de cara com 2 remédios diferentes. Não, nessa situação aqui eu posso começar só com um remédio. Nessa situação aqui, eu posso, de repente, começar só com mudança de estilo de vida e reavaliar daqui 3 meses para ver se realmente eu vou ter que começar com a medicação, né? Então, essa é a medida. Os aparelhos mais confiáveis, eles são aqueles de mercúrio mesmo, né? Que sai no braço, que vai a bombinha. Que vai insuflando ali, tem aquela medida de pressão e tem os de coluna de mercúrio também, né? Esses são mais antigos, mas o que a gente vê nas farmácias, nos hospitais, são esses que vai apertando, 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 e a gente vê o reloginho lá, né? Existem hoje aparelhos mais fáceis de manusear, que pode ser manuseado pelo próprio paciente, que são os eletrônicos, tanto de punho quanto de braço, né? Embora esses aí, eles possam estar mais relacionados a aferições incorretas. Entendi. Então também tem que tomar esse cuidado ali na hora. Ele é importante muitas vezes para aquele paciente idoso que não tem ninguém em casa que possa fazer, para um controle mais assim específico, mas também tem que levar em consideração que pode acontecer de ter erros pelo próprio aparelho mesmo. Exatamente. E doutor, falando agora, entrando nessa parte de mudança, antigamente a gente ouvia muito falar e era comum o famoso 12 por 8 ser o ideal, então a pressão de todo mundo deveria ser 12 por 8. Mas hoje nós tivemos essa mudança recente
recente das diretrizes. E Uhum. o que mudou, doutor? Por que que mudou isso também? E o que isso vai impactar na saúde de quem está assistindo? Como você bem falou, né? Isso aí é histórico, né? A pressão Isso. 12/8 é a pressão normal, a pressão desejada, é essa que a gente quer, né? Sinônimo de tranquilidade, né? O que a gente tem observado também, assim, ao longo dos anos, é um aumento progressivo dos eventos cardiovasculares, né? Em pacientes mais jovens, a gente até discutiu em outras ocasiões aqui o infarto em doentes mais jovens, isso tudo relacionado ao estilo de vida atual, aos hábitos de vida, que tem modificado muito, né? E a hipertensão, como eu disse no começo, ela está sempre associada, ela está sempre ali no meio. Se não é a causa, ela tem associação, né? Então, o que os estudiosos e as pessoas que bolam essas diretrizes, né, elas pensaram, olha, nós precisamos começar a prevenção e o tratamento mais cedo, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? É muito difícil você convencer uma pessoa que não sente absolutamente nada a tomar um remédio ou a mesmo mudar o estilo de vida dela. Isso é muito difícil, né? Se fosse fácil, nós teríamos erradicado as doenças que dependem desse comportamento, né? Mas é muito difícil. Então, o nível de pressão, para a gente considerar que o paciente tem risco, ele foi reduzido, né? Uhum. Antigamente, a pressão de 12/8 era uma pressão considerada ótima, uma pressão normal, né? Hoje, o paciente que tem a pressão de 12/8, ele já é considerado pré-hipertenso, tá? Certo. Então, na verdade, o 12/8 que a gente fala é o 120/80 milímetros de mercúrio, né? O 12/8 é uma abreviatura aí. Então, esse nível ele foi reduzido, né? E o paciente que tem, o que não mudou é que a partir de 14/9 ele já é considerado hipertenso. Entendi. Porém, entre esses valores, né, eu já tenho um paciente de risco que pode iniciar o tratamento, tá? Entendi. De o 120/80, né, até 140/90, né, é o considerado pré-hipertenso, né? E acho que a maior dúvida que a gente tem ouvido falar agora, meu Deus, vou precisar tomar remédio? Porque acho que essa é a questão, né? Ele é um pré-hipertenso, mas isso vai impactar na vida desse paciente? Esse paciente, todas as pessoas que eu fui conversar, falar, entender sobre o que as pessoas tinham dúvidas sobre o assunto, perguntavam, mas e agora? O que eu faço? Porque muitas vezes a gente tem um padrão, mais ou menos, já conhece o organismo, né? Geralmente tem um valor de referência que o paciente estabelece. Então, esses pacientes entre o 12 e o 14, o que eles precisam fazer, doutor? Essa questão ela é um pouquinho mais complexa, talvez por entendimento das pessoas que estão em casa, tá? Porque vai precisar do especialista para tomar essa decisão, tá? Nós precisamos fazer uma estratificação do risco, né, desse paciente, independente do valor da pressão, tá? Que risco é esse? O risco de eventos cardiovasculares. O que engloba esse risco? Esse risco ele envolve se o paciente fuma ou não fuma, se ele é obeso ou não é, se ele é sedentário ou não é, se ele tem história familiar ou não tem, se ele tem diabetes ou não tem, né? Dependendo do número de fatores que ele possui, ele vai ser classificado em risco baixo, risco alto, risco moderado, né? Risco moderado, risco alto ou risco muito alto, ou até mesmo sem risco cardiovascular adicional. Adicional por quê? Porque a própria hipertensão, a pré-hipertensão já condiciona um risco, né? Então a gente vai juntar essas duas informações, né? E aí a gente vai indicar o melhor tratamento. Por exemplo, um paciente que é pré-hipertenso, mas tem um alto risco cardiovascular, ele já pode receber tratamento medicamentoso. Para já ir prevenindo um tratamento de prevenção, de certa forma. O nosso intuito é que ele não chegue a ter um infarto, um AVC, uma doença renal, uma retinopatia, né? Então tudo no intuito de prevenir lesões de órgão-alvo que são provocadas pela hipertensão, né? Esse é o objetivo. E como o doutor disse, ela nunca, raramente ela vem sozinha, né? Ela sempre tem ali um parceiro que acontece junto. Muitas vezes é o sedentarismo, é a obesidade. Então, esses fatores associados é que irão ditar se esse paciente precisa ou não e que tipo de tratamento que ele vai ter. Isso, em resumo, seria isso. Mas é importante a gente falar o seguinte, o tratamento não medicamentoso, ele é para todos. Também é importante, né, doutor? Não, é fundamental, ele é para todos, né? Independente do uso de remédio ou não, tá? Certo. Independente do estágio da hipertensão. A diferença é que, para alguns, eu posso tentar inicialmente apenas o tratamento não medicamentoso,
com uma reavaliação depois de 3 meses, e eu vou ver se esse paciente melhorou, se os níveis pressóricos reduziram ou não. Se não reduziram, ele já é um candidato a receber o tratamento com remédio. Perfeito. E qual seria esse tratamento, doutor, não medicamentoso, assim? O doutor poderia dar mais detalhes sobre ele e depois a gente passar um pouquinho sobre a questão do medicamentoso também, porque é algo que eu acho que o pessoal ainda não entende muito bem o que é aquele medicamento, a importância do uso contínuo também, porque, minha pressão hoje tá boa, não vou tomar, que eu acho que pode acontecer também no consultório, né, doutor? Certo. Só para mencionar, antes que eu esqueça, né, uma outra mudança importante que teve na diretriz foi em relação à meta pressórica, né? Até na diretriz passada, né, ou nas últimas atualizações que a gente tinha, a pressão ideal ela era menor que 14/9, certo? Hoje, né, a partir dessa nova diretriz, adotada aqui no Brasil, que foi apresentada no Congresso Brasileiro, e já adotada também pelos europeus, né, apresentada no Congresso Europeu em 2024, é que a pressão ela deve ser menor que 130/90 ou menor que 13/9 para todo mundo, independente da idade, independente do sexo e independente dos fatores de risco associados. Olha só, Tá? também... Então a meta também mudou. Então, ou seja, a gente faz um diagnóstico, o diagnóstico está mais sensível, né, eu tenho um limiar ali menor para começar o tratamento e a meta ficou mais rígida. Tá? Perfeito. Voltando à sua pergunta... Dos tratamentos não medicamentosos. Dos tratamentos não medicamentosos. Primeiro, quem fuma, parar de fumar. Tá? Com o cigarro não tem negociação. A gente sabe que o tabagismo, ele está associado a muitas doenças, né? Ele está associado a doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, e dependente da carga tabágica, mas a lesão de vasos sanguíneos, ela não depende tanto da carga tabágica, tá? Então, o fato da pessoa fumar ou não fumar vai impactar diretamente na saúde dos vasos sanguíneos, tá? Então, tabagismo, ele tem que ser eliminado, né? Obesidade, mesma coisa. Uma das medidas mais eficazes para reduzir a pressão arterial é a perda de peso, tá? Para cada 5% de peso corporal que a pessoa elimina, ela reduz em 20% a 30% os níveis da pressão arterial. Então, tem um impacto muito grande no controle da hipertensão, né? Outra coisa, a questão da atividade física, né? Aqueles 150 minutos de atividade física aeróbica recomendada por semana, também eles são fundamentais nesse processo. Além do que, o controle das outras condições, né? A pessoa não tem como curar o diabetes, mas ela tem como controlar o diabetes, né? Então, fazendo dieta, tomando as medicações adequadamente. Então, tudo que for fator de risco modificável, a pessoa vai tentar eliminar, né? Ou vai tentar controlar ao máximo, né? E os que não puderem ser excluídos da nossa vida, tem que ter o controle máximo. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, assim, de modo geral, então, essas mudanças é importante para a população entender, e quais seriam as recomendações que o doutor daria, então, para quem está assistindo, que já tinha essa questão da pré-hipertensão antes e que hoje tem que continuar acompanhando, ou então até mesmo quem tinha uma pressão que era o 12/8, o que ela deve fazer a partir de agora? Então, por favor, doutor. Eu acho que a gente sabe, né, que a partir dos 35 anos, né, a gente fala que as doenças elas começam a aparecer, né? Então é importante que as pessoas elas não negligenciem os níveis da pressão arterial, que elas tenham atenção a isso, né? Se puderem fazer uma medida de vez em quando, ou o ideal seria passar por uma consulta com um cardiologista. Eu acho que é fundamental, né? O cardiologista ele acaba sendo o médico do homem, digamos assim, né? Junto com o urologista, né? Assim como o ginecologista é o médico da mulher. E chamar a atenção também dos colegas, né, que vão atender os pacientes, porque às vezes ele vai procurar uma especialidade por um motivo X, né, e não custa nada a pessoa que está lá verificar a pressão arterial, isso faz parte do cuidado, né, e se for necessário encaminhar esse paciente para uma avaliação mais especializada. Mas eu acho que o mais importante é isso, né, tentar adotar um estilo de vida saudável quanto puder, e a partir dos 35 anos, 30, 35, se não tiver nenhum fator de risco mais importante assim, essa pessoa fazer um acompanhamento anual com um especialista para monitorar esses níveis, porque de cada 10 pessoas, 3 vão se tornar hipertensas. Então é isso, pessoal. Quem está assistindo já fica esse alerta para saber que é importante cuidar da saúde do coração, porque é um órgão vital que vai impactar em todo o restante, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela participação, fica sempre o convite para vir mais vezes. Muito obrigado.
E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre leucemia e os tratamentos disponíveis para essa doença. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. E recentemente o São Lucas Hospital Center realizou o Cardio Day, um evento voltado para a discussão da cardiologia clínica e intervencionista. E agora nós vamos conferir mais informações sobre esse evento com o nosso repórter Silvio Matos. Com foco na atualização profissional e na integração entre especialistas, o Cardio Day ampliou a programação em 2025, contando com a participação de palestrantes de renome nacional e internacional, que debateram temas ligados à cardiologia clínica e intervencionista, cirurgia vascular e cardiovascular e ainda eletrofisiologia. A direção do São Lucas Hospital Center e a organização do congresso deu início ao segundo Cardio Day, com destaque à integração dos médicos da região oeste do Paraná e as contribuições do evento para melhores resultados no atendimento ao paciente. Na verdade, tudo isso aí é feito em função do paciente, né? Os avanços tecnológicos, as novidades científicas, as atualizações, tudo isso é para atendimento rápido, eficiente, salvar coração, fazer no tempo certo a desobstrução dos vasos das artérias do coração. Acho que tudo isso aí é feito principalmente com o intuito de atingir um melhor atendimento, bem com muito mais eficiência e qualidade para o paciente. É uma oportunidade ímpar do hospital de estar reunindo os melhores nomes da cardiologia da região e de fora para atualização, né? A gente sabe que a medicina vive de atualização, vive de novas técnicas, novas tecnologias, né? Então é uma oportunidade de fazer um network, uma oportunidade das equipes se conhecerem, terem contato e também trazer as últimas novidades com relação ao tratamento, né? O que contribui, em última análise, para um melhor atendimento dos nossos pacientes. O Cardio Day consolida ainda mais o hospital como um difusor de conhecimento. Importante para os médicos, importante para os alunos, importante para toda a comunidade que trabalha com a saúde na área de Cascavel e no oeste do Paraná e também dizendo o Paraná. Hoje teremos aqui grandes nomes da cardiologia do Brasil, trazendo novidades nessa área e corroborando ainda mais com a excelência na saúde do Hospital São Lucas. O evento, ele já mostra, projeta o São Lucas no cenário aqui do estado do Paraná e do oeste do Paraná, e eu acho que o hospital já está bem consolidado com uma referência de alta complexidade cardiovascular aqui no estado, e a gente trazendo essas pessoas de fora, a gente mostrando a estrutura que a gente tem para o atendimento da alta complexidade cardiovascular, não só em cardiologia, mas as outras áreas da alta complexidade cardiovascular, como radiologia intervencionista, neurointervencionista, a ritmologia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca. E a gente já está se estruturando, já temos estrutura, estamos ampliando essa estrutura para a gente poder atender paciente cardiológico, e a gente gostaria realmente de trazer essas pessoas do Brasil todo, grandes nomes, de até renome internacional, para a gente mostrar como o oeste do Paraná está bem servido, como a gente tem bons profissionais, como a gente tem uma estrutura legal que o São Lucas traz para a gente, e a gente traz muita qualidade de assistência para os pacientes, para os clínicos que encaminham, e para a população aqui de Cascavel. O primeiro tema abordado foi a TAV, que é um procedimento de substituição da válvula aórtica do coração. O cardiologista intervencionista e membro da comissão organizadora do evento, Dr. Roberto Frediani, apresentou sobre o assunto. O tema que eu abordei foi a troca da válvula aórtica por cateterismo, E hoje nós já estamos fazendo isso tanto em pacientes em que o risco cirúrgico era proibitivo. Esse risco cirúrgico passou a um risco intermediário, então nós começamos a fazer isso também em pacientes em que o risco cirúrgico já não era mais tão proibitivo assim. E chegamos no momento de fazer isso em pacientes de baixo risco cirúrgico, É importante dizer que essa técnica não é para todo mundo, Ela hoje é utilizada em pacientes majoritariamente após os 70, 75 anos de idade, E que ainda está sendo estudada para pacientes abaixo dessa idade.
Ressalto ainda que abaixo de 70, 75 anos, a técnica de cirurgia aberta ainda é a mais prevalente no mundo, ainda é a que tem os melhores resultados, mas vale dizer que a técnica de TAV vem crescendo bastante, né? Vem tendo resultados muito promissores e que nos alegram bastante a enfrentar esses novos desafios que estão pela frente. A abertura do Cardio Day ainda contou com a participação do cardiologista intervencionista de São Paulo, Dr. Antônio Fernando, que entrou ao vivo via internet para debater o tema. Na sequência, para inspirar e motivar os participantes, o medalhista olímpico Las Grael encerrou a noite. Olha, conhecer que esse Hospital Universitário São Lucas, o trabalho que vocês fazem, a capacitação, trazendo gente de fora, debatendo questões específicas, né, da cardiologia, é muito bacana. E eu me sinto lisonjeado em ter sido escolhido para ser um palestrante que traga, né, inspiração ao grupo. No segundo dia de evento foram abordados temas como arritmias cardíacas, coronariopatias, cardiopatias e fibrilação atrial, como explicam os palestrantes. Hoje a gente tem uma temática super importante, tá? Então a gente vai estar falando muito sobre a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. É uma doença genética, né? Que muitas das pessoas nascem com essa condição e elas não têm conhecimento ao longo da vida. E é uma das principais causas de morte em pacientes com menos de 40 anos. Então a gente trouxe essa temática nesse segundo Cardio Day para a gente poder abordar, conscientizar a população e principalmente trazer informação para toda a equipe médica, né? Não só os cardiologistas que já detêm conhecimento sobre o assunto, mas para todo o contexto médico geral para que possam ajudar esses pacientes, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum e vem se tornando cada vez mais frequente o tratamento intervencionista. Com as tecnologias antigas, que são a radiofrequência e crioablação, apresentavam baixas complicações, mas agora com a nova tecnologia de ablação por campo pulsado, essas complicações vêm diminuindo cada vez mais e também demonstrando uma eficácia equivalente ou mesmo em alguns estudos até mesmo maior. Hoje a gente está tendo muito avanço na parte de estimulação cardíaca artificial. Então esse é um tema que, assim, de atualização extremamente importante, porque a cada ano nós temos mais novidades, né, sobre estimulação cardíaca. Hoje a grande novidade seria o marcapasso fisiológico, né, que tenta ser, apesar de ser artificial, mas tenta chegar mais próximo possível do sistema de estimulação do próprio coração mesmo. Então é um grande avanço, né, que teve. Isso é muito bom que o Hospital São Lucas tenha promovido isso, porque vai atualizando, né, a parte acadêmica das doenças, né? E a gente vai vendo quais são as novidades que estão aparecendo. O tratamento de lesões coronarianas crônicas e a insuficiência tricúspide, que é quando a válvula do lado direito do coração não funciona adequadamente, foram detalhadas pelos cardiologistas intervencionistas do São Lucas. A minha temática ela vai abordar sobre o tratamento de lesões coronarianas crônicas. É um aspecto de lesão, um tipo de lesão que tem uma complexidade de procedimento muito maior que o habitual. E qual que é o benefício da gente ver nessas lesões? Que é basicamente em relação ao alívio de sintomas. Não é algo que vai ajudar a prolongar a vida do paciente, mas é algo que pode trazer qualidade de vida para o paciente, que é um aspecto que a gente tem se preocupado cada vez mais. Eu vou falar da parte principalmente da insuficiência tricúspide, que é uma doença do lado direito do coração, na válvula, né, do lado direito do coração, em que os pacientes hoje em dia, principalmente aqueles pacientes de alto risco cirúrgico e que se encontram muito sintomáticos, que já foi otimizado já a terapia medicamentosa, e mesmo assim eles continuam sintomáticos internando direto, né, por exemplo, no hospital, tudo, esses pacientes se beneficiam da terapia transcatéter, que seria principalmente através do triclip, que é um reparo borda a borda para aproximar a válvula do coração e diminuir esse refluxo, e também é disponível aqui no Brasil o TricValve, que é o implante de válvulas na cava superior e na cava inferior do paciente. Isso melhora a condição clínica do paciente, principalmente nos sintomas, o que vai também ajudar a diminuir a hospitalização dos pacientes e ter uma melhora sintomática. A diabetes, que atinge mais de 10% da população brasileira, e a obesidade, que é um fator de risco para doenças como a própria diabetes e a hipertensão, tiveram posição de destaque no Cardio Day. A gente sabe que a obesidade hoje é um fator de risco cardiovascular em destaque, né? A gente sabe que o tratamento da obesidade consegue reduzir o risco cardiovascular.
Claro que o tratamento principal não é farmacológico, é a mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, mas o médico agrega no tratamento, eventualmente com prescrição de medicamentos. E a gente vem conversar um pouco sobre isso. A minha temática é o tratamento, o estado da arte no tratamento do diabetes, com foco aquilo que o cardiologista mais ama, a redução de risco cardiovascular. Vamos construir uma jornada do entendimento da mudança do paradigma glicocêntrico para o paradigma da redução de desfecho cardiovascular através de fármacos disponíveis hoje que protegem coração, rim, melhoram o metabolismo e, por que não falarmos até, junto com modificação de estilo de vida, da remissão do diabetes. Os participantes deram ênfase ao cuidado com o paciente, que é o principal beneficiado com a constante atualização dos profissionais. Hoje você tem que dar o melhor para o paciente. Para dar o melhor, você tem que ter conhecimento de causa, né? E as coisas estão evoluindo muito rápido, ainda mais com a IA, as coisas vão mudar bastante. Então é importante que a gente tenha um conhecimento mais apurado. Acho que principalmente sobre as atualizações que a gente tem tido nos últimos anos na prática médica, né? Na nossa área da cirurgia cardíaca, da cardiologia em todos, mas principalmente poder debater com eles os casos mais complexos, né? Ter esse embasamento de ter um cardiologista, um hemodinamicista junto com a gente tomando a melhor decisão para o paciente. Eu acho que isso que é a grande conquista que a gente tem nos eventos como o Cardio Day. O coordenador de cardiologia do São Lucas Hospital Center, Dr. Anderson Dalazen, e o cirurgião vascular, Dr. Eduardo de Davi, destacaram a posição do hospital como referência em cuidados do sistema cardiovascular na região oeste do Paraná. Hoje nós temos um hospital totalmente equipado, estruturado. Nós temos toda a estrutura necessária para oferecer qualquer tratamento de cardiologia, seja ele internação clínica, exames, cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca. Com equipes muito preparadas, com fluxos organizados, rapidez no atendimento, eficiência no atendimento, e isso a gente não encontra tão fácil assim em outros hospitais. A gente tem muito orgulho do serviço que nós construímos, eu acho que ainda tem muito campo pela frente, mas o São Lucas hoje, sem dúvida nenhuma, desponta como um hospital referência em cardiologia, não só na cidade de Cascavel, mas também na região oeste do Paraná e, por que não, no Paraná como um todo. Esse tipo de evento é muito bacana porque mostra a relevância da estrutura do Hospital São Lucas para desenvolver todas as áreas da cirurgia endovascular, na cardiologia intervencionista, na cirurgia endovascular periférica. Então é bacana que os colegas da região venham experimentar um pouco dessa estrutura, né, e do know-how que se desenvolve aqui dentro desse hospital. E agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, a leucemia, uma doença que afeta o sangue dos pacientes. E para esclarecer as principais dúvidas, contamos com a presença da doutora Vitória Sene Silva, médica hematologista do São Lucas Hospital Center, que vai nos ajudar a entender como identificar os sinais de alerta e os avanços no tratamento dessa doença. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 Horas. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que recentemente tem ganhado destaque, que é a doença da leucemia, né? A leucemia. Doutora, para a gente começar explicando, porque é uma doença que ela é popularmente conhecida, mas ao mesmo tempo a gente não se sabe muito sobre ela. Nossa, né? Perfeito. Acho que você colocou de uma forma muito pertinente que ao mesmo tempo em que tem alguns conceitos em que as pessoas se conhecem muito pouco sobre ela. Então, de fato, a leucemia, né? Ela é um câncer do sangue, especificamente de uma célula do sangue, o glóbulo branco. Lembra o glóbulo branco, aquela célula de defesa do nosso organismo? Também o termo técnico para glóbulo branco são os leucócitos. Então, quando surge um câncer ali nessa célula, lá dentro da medula óssea, que é o órgão produtor dessas células, a gente tem a leucemia. Então, doutora, a gente entendeu um pouquinho do que é a leucemia, mas existem diferentes tipos? Como que ela também se caracteriza? Tem categorias de leucemia? Isso, exatamente. Eu acho que, por isso que a gente comentou antes, ao mesmo tempo que ela é conhecida, ela não é muito bem conhecida, porque existe uma grande classificação das leucemias que é dividir em dois tipos de leucemia.
as leucemias agudas e as leucemias crônicas. E isso é essencial, tanto para o diagnóstico, quanto para o tratamento, quanto para o prognóstico, sabe? Então, a gente tem as leucemias agudas, que de fato são aqueles cânceres bem agressivos, são as leucemias mais agressivas que a gente tem, que elas acontecem de forma muito rápida, elas debilitam muito o paciente e a gente tem que agir e tratar de forma igualmente intensa, sabe? Porém, do outro lado, existem as leucemias crônicas, que também são cânceres dos leucócitos, mas elas têm uma característica de ser mais indolente, com um crescimento mais lento, que não, em geral, não gera tanta repercussão no paciente. Então, a gente sempre tem que saber qual é o tipo, principalmente o paciente, né? A gente tem que saber qual é o tipo de leucemia dele, porque isso diferencia muito, assim, tratamento, prognóstico e tudo mais. Em geral, doutora, os sintomas e sinais também diferenciam de uma para outra? Sim, perfeito, exatamente. Então, quando a gente tem uma leucemia aguda, os sinais eles são mais exuberantes. E quais são os sintomas e os sinais, né, de uma leucemia aguda? Basicamente, a medula óssea, ao invés de produzir as células saudáveis do sangue, as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, ela só produz a célula cancerígena. Ela só produz todo aquele leucócito branco cancerígeno. E esse leucócito branco, ele substitui as células normais da medula óssea. Então, o paciente vai ter sinais e sintomas decorrente da insuficiência daquelas células normais. Então, se ele tem plaqueta baixa, porque ele não está tendo plaqueta, ele tem predisposição a ter sangramentos. Sangramentos pelo nariz, sangramentos pelas gengivas, hematomas espontâneos pelo corpo, sangramento pelas fezes, pela urina. E quando eu digo sangramento antes de assustar muitas vezes. É aquele sangramento espontâneo, sem nenhum fator, não mudou o tempo, não tem problema no nariz, começa a sangrar. Então, esse é um sintoma da plaqueta baixa. Outro sintoma é como a pessoa tem menos glóbulos vermelhos, ela tem anemia. Então, o que são os sintomas da anemia? Fraqueza, indisposição, cansaço fácil. Até mesmo a palidez, né? Palidez cutânea, fica mais branco, literalmente, porque a anemia, a paciente não tem glóbulo vermelho, não tem o sangue vermelho ali, né? Então tem essa cansaço, pode ter falta de ar, pode ter palpitação no peito. E, por causa dos glóbulos vermelhos saudáveis baixo, a pessoa tem predisposição a ter infecção. Então, ela é uma pessoa que não tem defesa no organismo. Então, ela pode ter febre recorrente, pode ter pneumonias, ela pode ter infecções de garganta de forma recorrente. Então, os sinais decorrentes da plaqueta baixa, da anemia e da imunidade baixa. Sim, a grande tríade é como se fosse o cansaço, febre e sangramento. Que é o que muitas vezes a gente mais escuta falar, né? Vê nos filmes, nas novelas e tudo que é. E tudo mais. Então, esses são os sinais, sintomas da leucemia aguda. Porque é um câncer em que a substituição de toda a medula óssea por essa célula cancerígena. E que é muito rápido, em geral, esses sintomas a pessoa começa a sentir em uma semana, 2 semanas, ela já está percebendo que está alguma coisa diferente. Ao contrário das leucemias crônicas. As leucemias crônicas, elas têm uma outra característica em que a medula óssea ainda está produzindo células normais, mas ao mesmo tempo ela também produz a célula cancerígena, então não tem uma falência do resto da medula óssea. Nesses casos, são doenças mais indolentes, assim, e muitas vezes, assim, mais de metade das vezes o paciente não sente nada. É descoberto em exames de rotina. Ele foi lá fazer um check-up, ou estava sentindo alguma outra coisa, viu que tinha alguma alteração nos leucócitos. Então, a leucemia crônica, em mais de 50% dos casos, é assintomática o paciente. E aí, no caso, ela também exige um tratamento, doutora, ou não? Nem sempre. Por conta dessa questão dos sintomas. Nem sempre. Tem, basicamente, 2 tipos de leucemias crônicas, agudas também, né? Porque a gente tem basicamente 2 tipos de glóbulo branco, que é os glóbulos brancos mieloides e os glóbulos brancos linfóides. Então, a gente pode ter tanto as leucemias mieloides quanto as leucemias linfóides. Então, por exemplo, existe a leucemia mieloide aguda, existe a leucemia mieloide crônica, existe a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. Dessas crônicas, a leucemia linfóide crônica, ela tem uma característica que nem sempre a gente precisa tratar ela. Tem pacientes que não preenchem critérios de tratamento, a gente fica só em acompanhamento, assim, sabe? A leucemia mieloide crônica a gente sempre tem que tratar, só que é um tratamento altamente eficaz, que é um comprimido via oral,
que dá mais de 90% aí de cura. E já para as leucemias agudas, daí a gente tem que tratar com quimioterapia. Que esse é uma parte que a gente já vai entrar ali também, que tem muitas dúvidas a respeito disso também. Ali, exato. Doutora, acho que outra dúvida muito comum é a questão do perfil de paciente. Porque geralmente, até mesmo na mídia, em tudo que se vê, a leucemia ela afeta muito as crianças, certo? Exato. E existe uma causa, uma justificativa para isso? Ainda estão sendo estudados tudo isso? Porque é peculiar mesmo, né? A gente vê que geralmente o câncer em si só, ele acontece em pessoas mais velhas. Exato. E já a leucemia acontece nas crianças. Pois então, a leucemia aguda não é a leucemia crônica. A leucemia aguda, ela é o câncer mais comum da infância. Mais comum do que todos os restos, inclusive no paciente adulto, a leucemia é um câncer raro, assim, sabe? A leucemia aguda, tanto aguda quanto crônica. Na criança muda totalmente, leucemias agudas são os cânceres mais comuns da criança. Não tem uma explicação para isso, sabe? Inclusive, o surgimento da leucemia, tanto em criança quanto em adulto, não tem um fator de risco evidente. Ela é um câncer pouquíssimo associado ao estilo de vida, à alimentação, a cigarro, a bebida, essas coisas, sabe? Hoje em dia, no adulto, tem alguma associação com o cigarro, mas ainda também não é tão marcante assim, sabe? Mas, em geral, as leucemias surgem por erros genéticos. O paciente surgiu ali algum erro genético, alguma mutação que a gente fala, né? Em que o corpo não foi capaz de reparar. Porque todo dia, né, nosso corpo tem os mecanismos de reparação, de evitar esses erros genéticos. E a leucemia surge desse erro genético que não foi reparado. Então, essencialmente, a leucemia, ela não tem um fator de risco, não tem um porquê, porque acontece na criança, porque acontece no adulto. Ela surge de forma aleatória mesmo, assim, sabe? A gente sabe que existem alguns fatores genéticos, algumas síndromes genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down, que aumenta o risco para ocorrência de leucemia. Pacientes que já foram previamente expostos à quimioterapia ou radioterapia, que são tratamentos que afetam diretamente o DNA do paciente, a genética. Então, ela é um câncer que surge de mutações genéticas, de erros genéticos, assim. Então, diferente dos outros tipos, que existem formas de prevenção, a leucemia não tem nesse caso, né, doutora? Então, é algo realmente que não tem controle, digamos assim. Não tem controle, é bem frustrante isso mesmo, porque não tem como a gente prevenir. Tem alguns pacientes que a gente vê, assim, essa angústia de por que eu tô com leucemia, sempre fui saudável, nunca bebi, nunca fumei. É porque não tem a ver com isso. Não depende também disso, sabe? Então, realmente, a gente não tem formas de prevenir a leucemia, os cânceres hematológicos em geral, e também não existe um exame de rastreio. Por exemplo, diferente... Essa era outra dúvida também, justamente. Exato. Diferente, por exemplo, da mamografia, do preventivo, do exame de próstata para detectar o câncer de forma precoce, não existe um exame que a gente faz rotineiramente para detectar de forma precoce a leucemia. Porque se for uma leucemia aguda, o paciente vai sentir. E vai ser aguda, vai ser rápida. Em questão de 2 semanas ele está indo procurar ajuda. Agora, se for uma leucemia crônica, vai ser em exame de rotina ou porque ele está sentindo algum sintoma inespecífico, constitucional, uma perda de peso, uma fraqueza, algo inespecífico, assim, sabe? E quando a gente fala justamente sobre os sinais e sintomas e o perfil do paciente, é aí que entra também outro fator, né, doutora? Que muitas vezes esse diagnóstico vai depender da ajuda e principalmente do olhar dos pais, do responsável para essa criança, né? Com certeza. Que é quem vai estar ali olhando que tem algo de errado, porque a criança não vai saber expressar muitas vezes. E ele tem a partir de uma idade, que geralmente acontece, que é mais comum, ou por ser criança, ela pode desde os primeiros meses até a adolescência? Infelizmente, pode acontecer desde os primeiros meses, assim. É raro. Pode acontecer raro. Em geral, a gente vê acima dos 2 anos, dos 2 aos 8 anos. É uma faixa etária que é o mais comum a leucemia linfóide aguda, né? Daí, no adulto, ele já tem um perfil epidemiológico um pouco diferente, assim. Ele acomete mais idosos acima de 60 anos, mas é um pico de incidência. O outro pico de incidência é no jovem adulto ali, 20 e poucos anos a 30 anos, sabe? Então ele tem esses 2 picos de incidência. Entendi. Isso também diferencia os tratamentos, né, doutora? Porque quando a gente fala ali da criança, ele já é mais sensível, vulnerável, e o tratamento também vai ser um pouco diferente por conta disso. Isso. E quais seriam as formas de tratamento hoje, doutora? Isso. Então, assim, eu já dei uma pincelada, mas
Basicamente, leucemias crônicas, vão depender qual é a leucemia, que é porque ou não precisa tratar, ou se tiver que tratar, temos quimioterapias, tanto via oral, para leucemia linfóide crônica, a gente tem imunoterapias, quimioterapias também, tratamento para crônica são mais diversificados, assim. Leucemia aguda é um tratamento, é quimioterapia. Então, leucemia aguda, a gente tem que agir de forma muito intensa, assim, e são quimioterapias, em geral, muito intensas. Essas quimioterapias podem ou não vir associadas ao transplante de medula óssea. Justamente. E aí, no caso, quando a gente fala sobre quimioterapia, tem toda essa questão física mesmo que a quimioterapia ela causa, da mudança do próprio organismo. E como que ela age, doutora? Ela vai agir diretamente lá nos glóbulos? Como que funciona? É bem interessante isso, porque essas quimioterapias para leucemia aguda são muito agressivas, assim, a gente percebe que debilita muito o paciente, porque ela vai lá e vai matar, vai agir exatamente na medula óssea. Só que a leucemia aguda não sabe diferenciar, a quimioterapia não sabe diferenciar qual é a célula cancerígena e qual não é. Então, é uma quimioterapia que acaba destruindo todas as células do paciente, o paciente tem repercussões clínicas do tratamento, assim, sabe? Tanto é que essas quimioterapias intensas, existe uma idade limite para a gente prescrevê-las. Nem todo paciente é capaz de receber. Tanto é que esse segundo pico de incidência do adulto acima de 60 anos é sempre uma questão mais delicada, assim, do que tratamento a gente vai poder oferecer. Hoje em dia existem, sim, alguns outros tratamentos de controle, de controle da doença, de qualidade de vida, que não objetivam a cura, mas que esses novos medicamentos ajudam a estabilizar a doença. Mas pacientes jovens, crianças, o tratamento é quimioterapia, para ir lá e matar essa célula da medula óssea cancerígena. E, doutora, geralmente, quanto tempo... A doutora comentou sobre essa questão dos sinais e sintomas serem muito rápidos. Sim. E o tratamento, ele tem uma média de tempo que geralmente precisa acompanhar? Vai muito também do paciente, da situação que ele está. Inclusive, doutora, geralmente nos cânceres a gente fala que tem o estágio 1, 2, 3. Na leucemia tem isso também ou não? Não. É uma pergunta bem legal também, porque não tem. Porque a leucemia já é um câncer do corpo inteiro, é do sangue, já está no corpo inteiro, no sangue todo. Então não tem estadios clínicos da leucemia. Leucemia aguda você tem leucemia aguda. O que acontece, que a gente fala é o quê? Se você detecta mais precocemente, o paciente tende a estar melhor, clinicamente falando. Pacientes em fases que demoram mais para fazer o diagnóstico, às vezes já estão mais infectados por causa da imunidade de baixa, estão tendo mais sintomas de anemia, o coração pode estar com uma sobrecarga por causa dessa anemia, pode ter tido mais sangramentos. Então, é só pelo tempo de debilitar mais o paciente ou não, entendeu? Mas não existe estadios clínicos. E, doutora, explica um pouquinho pra gente sobre como que funciona essa questão da transfusão, do transplante de medula, porque é algo que também gera muitas dúvidas, né? Porque precisa da compatibilidade, tem um tempo de espera. Por que existem tantas, também mitos ao redor dessa Eu acho que o tema de transplante é o que mais tem mitos e superstições e falação, assim. Então, o transplante de medula óssea tem por objetivo dar um reset na medula óssea do paciente que estava doente, assim, né? Ele, diferente dos outros transplantes de órgãos sólidos, não existe uma fila para ele, assim. Existe a indicação clínica e existe ter ou não um doador. Porque qual que é a grande questão do transplante de medula óssea? Achar um doador. Porque tem que ser praticamente 100% compatível, assim, sabe? Não pode achar médio compatível, assim, tem que ser 100% compatível, e isso é muito difícil. A maior chance de ser 100% compatível é do seu irmão, que é do mesmo pai e da mesma mãe. Até meio irmão, assim, só da mãe, só do pai, já não vai ter a 100% de compatibilidade. Então, primeiro a gente busca nos irmãos a compatibilidade, e se os irmãos não forem compatíveis, aí existe um banco mundial de doadores de medula óssea. Para entrar nesse banco mundial de medula óssea, de doação de medula óssea, é super simples. É só você procurar um banco de sangue, um hemocentro da tua cidade, chegar lá e falar, quero ser doador de medula óssea. E é uma amostra de sangue que eles coletam. Uma amostra de sangue, a doação, é bem simples a coleta. E daí, eventualmente, se um dia você precisar doar a tua medula óssea, eles vão te chamar, vão te convocar, vão te explicar como que vai ser o procedimento. Mas então, a grande questão é achar um doador. E se você tem doador, você transplanta, não tem uma fila que você precisa seguir, porque não depende de órgãos, de pessoas, depende de você ter um doador.
E ser um doador é muito específico para aquela pessoa. Muito difícil uma pessoa ter mais do que 1, 2 doadores, assim, sabe? Por isso que não tem essa questão de fila. É mais pela doença, pela indicação e pela a compatibilidade, exato. Porque é extremamente minucioso isso que a doutora disse, né? Precisa ser ser 100% ali. 100%. E hoje a gente tem bastante doador, doutora, ou não? Porque eu acho que isso que também dificulta esse processo, né? Não tem. Até pela questão de informação, de como é feita essa doação. Acho que todo mundo tem um pouquinho de receio, medo, né? de como que vai ser. É diferente de um órgão, quando você, né? Perfeito. Que o órgão você não pode ser doador em vida, mas a medula sim, também tem todas essas... Então, eu acho que existem ainda esse Banco Mundial de Doadores, o que acontece? Tem até um número expressivo, mas não é significativo, poderia ser mais. E a grande questão também é que quando você vai lá, se expõe a ser doador de medula óssea, você não sabe se você vai ser ou não ao longo da sua vida. E às vezes quando você fez o cadastro, você tinha um telefone e um endereço. Depois você muda e teu nome ainda está lá no banco de doadores. E eventualmente você vai ser compatível, mas não consegue contato, não consegue te achar. Então também o doador de medula óssea tem que estar sempre atualizando o cadastro no Hemocentro, assim, lá no site da doação, do banco de sangue, né? E a doação também, eu acho que uma coisa que envolve um pouco, que tem um pouco de medo, que a doação, ela na verdade não é uma cirurgia nem nada, mas tem que tirar a medula óssea do paciente. E antigamente se tirava só lá docinho aqui da bacia, que daí é um procedimento que tem que ir no centro cirúrgico, o paciente fica sedado, e é tirado ali, entra no osso e tira a medula óssea. Mas hoje em dia existem outras técnicas de doação de medula óssea. Pode tirar como se fosse uma transfusão de sangue também, existe a técnica do osso ali, que dá para ser feito, mas também existe essa técnica que é mais simples assim, que é tirar como se fosse uma doação de sangue. Então isso também acho que já mudou os conceitos, acho que dá para aliviar mais a população, que a adoção de medula óssea é bem mais tranquila. Olha, essa informação é muito importante para a gente divulgar para quem está assistindo, porque justamente, muitas vezes a pessoa tem aquele interesse, mas tem o medo mesmo do procedimento, tem o receio de como que vai ser isso. E doutora, acho que outra dúvida que surge, uma vez que você doa a medula óssea, vai te faltar? O nosso corpo produz novamente? Sim, assim, por 1, 2 dias vai faltar um pouquinho, mas não, a medula do doador é saudável, a gente tem que garantir que ela é saudável, e em 1, 2 dias ela é capaz de se recuperar. Ela vai produzir novamente as células que precisa. Constante, é diferente dos outros órgãos também, que não teremos, né? Que não vai ter, exato, a medula óssea só tá pegando um pouco da tua medula óssea para dar para outra pessoa, mas ela vai se regenerar. Todo dia a gente está produzindo células, todo dia a gente perde, todo dia nossas células morrem e são renovadas, porque a nossa medula é um órgão dinâmico, assim, sabe? Acho que deu pra gente desmistificar esse assunto também. Legal, que bom. E doutora, quando a gente fala sobre essa questão também do tratamento da leucemia, existem muitas dúvidas a respeito da questão da cura, né? Esse paciente que teve leucemia, ele pode predispor a outras doenças futuramente? Como que é o acompanhamento depois desse paciente? Porque eu acho que uma vez que você tem uma doença, você já fica com receio, né? Não, imagina um paciente com câncer, um paciente que vive com medo, assim, depois do tratamento. Então, a gente percebe que sim, existem chances de recidiva, de recaída da doença, principalmente nos primeiros anos. E é esse o maior tempo que a gente tem que ficar em vigilância. Um paciente que tratou da leucemia, respondeu, curou, a gente fica pelo menos 5 anos acompanhando o paciente a cada 3, 4 meses, assim, sabe? Depois desse tempo, ele pode até receber alta. Isso garante que nunca mais vai voltar? É aquela história, na medicina nem sempre nem nunca, né? Então isso não garante. Além do fato do que ele fez quimioterapia, alguns casos de leucemia tem até que fazer radioterapia, e como eu falei anteriormente, isso pode ser fator de risco para outros cânceres, porque age diretamente na genética do paciente. Então, às vezes, essas crianças, por exemplo, que são expostas a quimioterapias, na vida adulta pode ter outros tipos de câncer associado ao tratamento que ela fez lá na infância. Então, sim, é um paciente que tem que ficar fazendo rastreio para cânceres sólidos, né, mama, preventivo, exames de sangue de forma rotineira. Isso é bem importante também de falar, porque uma vez tratado e curado, mas ainda assim é um sinal de alerta para o restante da vida. A gente sabe que ali ele tem um errinho genético, então se ele teve uma vez, tem que ficar em vigilância para que não tenha outras vezes. E doutora, a gente vê hoje também a questão do diagnóstico. A doutora comentou sobre a importância de quanto antes para o tratamento. Como que ele é
feito de modo geral? Precisam de exames, que a gente comentou, são exames muitas vezes de rotina, mas de modo mais geral, assim, pra gente entender. A leucemia aguda, apesar de ser um câncer que não tem como prevenir ou rastrear, o diagnóstico é super simples. A gente consegue ver se um paciente tem ou não leucemia por uma coleta de hemograma. Sabe o hemograma, que é aquele exame que coleta do sangue periférico? Super comum que a gente faz. Comum. A gente vê leucemia pelo hemograma. Aí essas especificações que eu falei sobre ser mieloide, sobre ser linfóide, até mesmo sobre ser aguda e crônica, a gente faz a biópsia de medula óssea. Que a gente entra no ossinho, geralmente é no ossinho aqui da bacia, a gente entra com uma agulha ali, tira um pedacinho do ossinho, ali da medula do osso mesmo, a medula óssea, e manda para laboratório, manda para análise, sabe? Em geral, o diagnóstico das leucemias, elas são rápidos, assim, sabe? A gente olha para o hemograma, desconfia, até mesmo no hemograma a gente já sabe um direcionamento se vai ser aguda ou crônica. Já tem um direcionamento, faz a biópsia, confirmou, começa o tratamento, sabe? Então, o diagnóstico é hemograma associado ao biópsia de medula óssea. Isso é bem importante pra gente falar. Doutora, pra gente encerrar nossa conversa aqui, acredito que trouxe muitos ensinamentos e desmistificou muitas informações sobre a leucemia. Gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para quem está assistindo mesmo sobre essa importância da informação, informação correta sobre essa doença. Esse tema é bem importante, até tem um mês dedicado às leucemias, né, que é o Junho Laranja, porque de fato eu acho que falta informação sobre essa doença, né? Tem muito medo em cima dela, mas como eu comentei, existem as leucemias agudas, existem as leucemias crônicas, que é importante diferenciar, e tem muitos mitos ainda, principalmente que envolve o transplante. Então, acho que informação e em busca de conhecimento, assim, de tirar dúvidas, é muito importante, porque hoje em dia a gente tem muito recurso, a gente tem muitas tecnologias que facilitam o diagnóstico, facilitam o tratamento, facilitam a doação de medula óssea e bem mais tranquilo de ser feito, assim. Isso é bem importante. Doutora, muito obrigada pela participação novamente, fica sempre o convite, sempre uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de estar falando sobre esse tema. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!